Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Juscelene Knack, eu sou advogada, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho e hoje eu estou aqui na companhia da minha colega que na sequência vai estar se apresentando para vocês e nós vamos falar de um tema bem importante que foi bastante debatido durante a pandemia que nós ainda estamos enfrentando, né? Que é a gestante em época de pandemia, não é mesmo, doutora Emanuele? Isso mesmo. Meu nome é Emanuele Epes, eu também sou advogada, sou pós-graduada em Direito Processual Civil e hoje a gente vai falar de uma forma sucinta sobre temas que vieram em tempo de pandemia e sobre a gestante, certo, doutora? Isso, um dos pontos mais importantes e que teve bastante debate, teve bastante impacto nas empresas, diz respeito à Lei 14.151, que é justamente aquela lei que exige que a gestante ela seja afastada das atividades presenciais. Chegou até nós muitas dúvidas a respeito deste tema neste período, porque até dia 25 de agosto nós tínhamos as medidas provisórias a 1045 e 1046 que davam aos empregadores algumas possibilidades, como a suspensão do contrato de trabalho, redução de jornada e salário, antecipação de férias, inclusive de períodos posteriores, mas isso foi encerrado com aquelas medidas 1045 e 1046 que se encerraram, então, de vigência encerrada ali no dia 25 de agosto. Então, a partir deste momento, o empregador que estava com gestante no seu quadro de empregados, ele, de novo, teve que se deparar o que fazer com essas empregadas. O que nos diz a Lei 14.151? Elas apenas nos diz que as gestantes ela deve ser afastadas das atividades presenciais. Então, qual é a opção para essa gestante? O trabalho home office. Mas nós entendemos, e a realidade de muitas empresas, que nem sempre é possível que esse trabalho seja realizado home office. Então, o que fazer, né, neste momento? Dentre os questionamentos que nos chegou até nós, né, que nós vamos tentar passar para vocês para tentar talvez esclarecer a dúvida de muitos. A gestante ela pode ser afastada, por exemplo, em auxílio-doença neste momento? Ela até poderia, se ela estiver incapaz para todas as atividades. Por quê? Não adianta ela vir para nós com um atestado dizendo que ela não pode exercer as suas atividades presenciais. Por quê? Porque a lei já diz que ela deve ser mantida em home office, garantida toda a sua remuneração. Então, para que ela receba o auxílio-doença, que ela seja encaminhada realmente à Previdência, ela precisa estar incapaz de qualquer atividade, inclusive a home office. E se a empresa não comportar a atividade em home office? Existe alguma possibilidade? Ela pode, então, neste caso específico, voltar? Não, pessoal. A lei ela é clara, dizendo que a gestante ela deve ser afastada e permanecer em seu domicílio, né? Garantida a sua remuneração. Outra dúvida que nos passam: e se ela tomou as 2 doses da vacina, ela pode voltar? Também não. A lei não condiciona o retorno da gestante a tomar ou não as vacinas, certo? E sim ao fim deste momento que nós estamos vivendo de emergência de saúde pública, deste momento de pandemia. Outra situação: a funcionária ela não quer por si permanecer em home office, ela pode fazer um termo dizendo que não tem interesse em permanecer em home office e voltar para trabalhar no presencial? O risco, pessoal, vai ser sempre do empregador, porque a lei ela é clara em dizer que ela deve ser mantida afastada. Então, de certo modo, custa crer que ela vai querer pôr em risco voltar para o presencial neste momento em que a lei lhe assegura que ela fique em casa se resguardando a saúde do filho, não é? Então, essa é uma questão que deve ser encarada com cuidado, porque o risco vai recair sobre a empresa também. Outro ponto que nós temos que mencionar diz respeito à antecipação de férias. Ela já era permitida com a MP, a 1046, e essa MP ela foi encerrada, então não é mais possível a antecipação de férias. Referente ao acordo de redução de jornada e salário, somente possível agora se houver acordo ou convenção coletiva, portanto não é mais possível entre acordo diretamente entre o empregador e o empregado, como era permitido durante as MPs. Outro ponto importante é uma lei, né? A Lei 14.151, ela tem data de encerrar, ela não é uma medida provisória, pessoal. Muitas pessoas estão confundindo essa lei com uma medida, então não é uma medida que tem um prazo de vigência de 60 dias prorrogáveis por mais 60. A lei ela vai durar enquanto estivermos nesse estado de emergência ou se for vier a ser revogada, né? Então isso é importante mencionar para a gente que faça essa distinção. E a outra questão: se essa empregada gestante ela pode pedir a demissão, ela não quer ficar no home office, não quer ficar. Nenhum empregado é obrigado a permanecer na empresa, mas nós temos que atentar para o que diz o nosso artigo 500 da CLT. E o que ele diz? Que no caso do empregado estável,
o pedido de demissão somente será válido se ele for acompanhado do sindicato ou do Ministério do Trabalho. Então é muito importante atentar para este ponto, porque caso não tiver esses requisitos, se essa empregada vir a ingressar no judiciário, a empresa corre o risco de acabar tendo que indenizar todo este período após esse pedido de demissão, enquanto durar a estabilidade dessa empregada. E quem paga o salário deste empregador? Existe algum benefício? É o governo, durante esse período que ela está afastada? O que a lei nos diz é que cabe ao empregador. Então nós não temos uma outra opção neste momento. É isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Eu vou passar a palavra à minha colega doutora Emanuele, que vai falar também de um assunto bem importante, referente à gestante e aos prematuros, não é isso mesmo, doutora? Isso mesmo. Outro ponto bem importante foi a questão da gestante e os bebês prematuros. Em março de 2020 foi julgada a ação direta de inconstitucionalidade 6.327 de 2020, no qual ela entendeu que a data início da licença maternidade vai ser quando dar a alta da internação hospitalar desta mãe ou deste bebê, né? O último, no caso, que sair, né? O último que tiver a alta, e essa internação deve exceder a 2 semanas. O que significa? Ela, na verdade, ela visa preservar esse contato, essa permanência entre mãe e bebê, né, recém-nascido, no ambiente residencial. Então, o que acontece? Ela vai impedir que esse tempo de licença maternidade seja reduzido em virtude de uma redução na questão da internação hospitalar da mãe ou do bebê. Então, a licença maternidade tem-se que é os 120 dias e ela começará a contar a partir da alta hospitalar. Essa alta hospitalar da mãe ou do bebê, sendo o último que receber a alta, né? Tem que ver qual é o último, a partir dali que conta. E haverá necessariamente que tem que exceder essas 2 semanas de internação hospitalar e tem que também comprovar o nexo, que é o nexo da internação oriundo do parto, para ser requisito válido. Também, complementando essa ação direta de inconstitucionalidade, foi em março deste ano, 2021, publicada a portaria 28 de 2021, que ela vai requisitar, né, o cumprimento desse pedido de prorrogação, porque para efeitos administrativos, a data de início do benefício e, consequentemente, a data de pagamento continua sendo a data do parto. Mas o que acontece? Essa mãe, esse bebê que necessitar da internação pós-parto, ela vai receber esse período da internação mais os 120 dias a partir da alta hospitalar do último que receber a alta. Mas eu reitero, necessariamente vai ter que comprovar o nexo entre parto e internação. E no caso daquelas mães que tiveram o que a gente sabe que a licença maternidade pode ocorrer até 28 dias antes do parto, essa mãe que já gozou desses 28 dias, esses 28 dias pré-parto, antes do parto, serão descontados depois dos 128 dias, certo? Então, como ocorre com essa empregada, ela deve fazer uma comunicação, né, um requerimento formal ao empregador, solicitando essa prorrogação, certo? Caso uma prorrogação seja superior a 30 dias, a cada 30 dias tem que fazer uma nova prorrogação, conforme prevê o artigo 2º, parágrafo 2º da portaria. Na portaria você consegue todos os requisitos dessa situação de prorrogação da licença maternidade. No caso, também seria isso que eu teria contribuído. Não sei se a doutora teria mais algum ponto. Então, bom, tá bom. Muito obrigada a todos. Até a próxima. Muito obrigada.